A minha história aqui no Bambas se iniciou no ano de 2010, no campeonato do Bambas. No período, o presidente Gustavo Carvalho, né? Antes disso, a gente estava sempre ali na torcida pelo Bambas, com toda a minha família, que são todos oriundos aqui do Cantagalo e todos eles, né, torcedores da Vermelho e Branco. E dali começou uma paixão, assim, sem explicação, e não se explica até hoje. Eu sou o Jorge Quintal, mas Jorge Quintal, o nome já vem de uma mudança, que graças a Deus, nesses 25 anos, vivendo como fazedor de cultura, de maneira geral, eu passei pelo Jorge, filho do Lafayette, que era meu pai. Aí depois o pessoal começou a me chamar de Jorge do Samba pela grande identificação. Veio o projeto do Grupo Toque de Qualidade, que completa agora 14 anos. Veio o Jorge TQ. Em função do Quintal de Jorge, que eu lancei uma roda de samba que acontecia no Entreguense, vira e mexe a gente se reúne para fazer, virou o Quintal de Jorge, logo quem organiza o Quintal de Jorge? O Jorge Quintal. Então já tem uma mutação aí nessa questão do meu nome, do meu surgimento. Eu já vou fazer 55 anos, eu sou de 1969 e eu vim de uma família evangélica. Mas, na verdade, eu tinha por volta de uns 6 anos, Bom das Bocas foi campeão do carnaval. Não, foi vice-campeão do carnaval, mas passou um arrastão. Passou um arrastão, minha mãe me levou para ver este arrastão. Nós morávamos aqui nessa rua 8 de maio. E eu não aguentei, eu larguei da mão da minha mãe e acompanhei o arrastão. Aí começa a minha história e a minha paixão pela quadra, pelo Bom das Bocas, por tudo que essa escola representa na minha vida. Ou seja, eu cresci mais ou menos junto com essa escola. Todos os anos vinha para a escola, mesmo sendo do berço evangélico, né? Eu me recordo de falar que em outubro eu tirava licença da igreja evangélica e voltava depois do desfile da Vitória. E era realmente isso. Entre outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, eu me dedicava ao carnaval. Bom, sou bacharel em Direito, porém desde os 21 anos sou empreendedor aqui na cidade. Comecei fazendo produções de eventos pela Heber e há 5 anos atuo aqui também como sócio proprietário do Container. Quando eu iniciei a produção em 3 vezes, eu via uma carência muito grande, principalmente na parte teatral, stand-up, que ia para outra cidade, Juiz de Fora, Petrópolis, e nunca vinha em 3 vezes. Eram muito poucos espetáculos que vinham a 3 vezes. Eu sou Antônio Carlos Cipriano, estou presidente do teatro, mais uma gestão. Já acumulei outras gestões para trás, né? Só não estive presidente no período da pandemia, mas até 2018 eu estava na presidência. Bom, eu comecei aqui em Três Rios, eu vim fazer faculdade rural e uma das coisas que eu sempre notei que não tinha cultura universitária na cidade. E a minha geração tem muito orgulho de falar isso, que criou toda a fase de cultura universitária dentro da rural e dentro da cidade de Três Rios. Nós fomos desde o primeiro trote, as primeiras festas, juntando o dinheiro. O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Aqui os trotes. Resolvemos vamos fazer uma festa. A primeira festa que eu fiz na vida foi numa casinha do outro lado do rio, uma quinta-feira. Era festa para 200 pessoas, só o pessoal da faculdade. Deu 400 pessoas na porta. Nossa, a festa saiu em todos os rádios, jornais, como sirenes de trator, chamando a atenção. E daí surgiu a Heber Events. Meu nome é Lucas, popularmente conhecido como Zezão, um apelido de infância que eu ganhei, meus familiares. E eu comecei na música assim, muito novo, com 9, 10 anos de idade. Eu já estava interessado em cantar, interessado em fazer algumas coisas. Foi quando minha mãe teve a ideia de me colocar numa aula de violão. E aí também sempre frequentei muito a igreja. Eu uni o útil ao agradável e comecei a tocar na igreja, fazendo aulas e com o ministério, a gente sempre junto. Hoje fui desenvolvendo. Com o tempo, assim, a gente vai tendo que começar a decidir, né, se vai ficar como hobby, se a gente vai dedicar um pouco mais o tempo àquilo realmente como profissão. E eu escolhi dedicar como profissão. E graças a Deus tenho conseguido me manter bem na música, conseguido divulgar cada vez mais meu trabalho. E estamos aí caminhando devagarzinho para poder chegar lá no almejado sonho nosso, não é verdade?
te encontrar, me encontrar. Oh, deixa eu te encontrar. Período de pandemia Covid-19 foi um período que tomou de assalto todas as comunidades, todas as pessoas, né? A gente fala que a pandemia é um fenômeno realmente, o nome já diz, mundial. E aí, como que a gente recebe essa pandemia? Não vamos poder abrir a nossa escola, não vamos poder ter aglomerações. Sem aglomeração em uma instituição que vive de cultura popular, fica super difícil. Fechamos a escola, cada um na sua casa, fazendo seu isolamento social, mas também passando por muitas dores, porque nós perdemos muitas pessoas nesse período. E aí, o emocional daquelas pessoas que estão dirigindo uma escola realmente ficou muito abalado. Quando a pandemia se iniciou, havíamos aberto container há apenas 5 meses. Então, assim, todo o nosso capital havia sido investido na inauguração do bar. Então, assim, foi uma surpresa, um choque muito grande quando essa pandemia se iniciou. Porque quando a gente faz essa opção de viver, de você fazer arte, vem a pandemia, a gente ficou fardado a gente perder tudo. Porque a gente não tinha horizonte de quando realizar, a gente não tinha mais certeza de nada. A certeza era uma incerteza, a gente não sabia o que iria acontecer. E, infelizmente, após esse período, começou, né, os burburinhos, né, desse vírus aí, que foi o Covid. Isso impactou diretamente a gente aqui na quadra. Eram cantores consagrados, né, do Rio, a quadra sempre cheia. Os nossos eventos aqui que a gente fazia de almoço, com toda a comunidade presente, festa em cima de festa. E isso tudo gerando receita, né, que nós pudéssemos investir novamente no nosso carnaval. E, infelizmente, quando chegou a pandemia, acabou. Realmente, a gente entrou num luto e sem saber quando que a gente iria sair. A gente não passava, começava na quinta-feira e finalizava no domingo, numa cidade do interior. Ou seja, o final de semana começava na quinta-feira. A gente tem um projeto que vai fazer 4 anos, que é o Projeto Desligados, que contempla antes da pandemia, começou na quinta-feira. A gente começou numa cidade nossa que tem universidades e já tem um cunho de universidade, por conta da nossa cidade ser universitária agora com 3 ou 4 faculdades, a gente começar a fazer isso na quinta-feira, porque a gente entendeu que o universitário que vem de fora para cá estudar, na sexta-feira ele vai embora. Então, quinta-feira é o último dia que ele estava na cidade. Então, a gente já tinha público-alvo para começar a movimentar. A gente criou uma roda de samba, pôr de nome Desligados, na Casa Container, e a gente começou a fazer as quintas-feiras isso. Fora a sexta-feira, que sempre foi uma contratação, os eventos era realizado sábado e domingo. Agora a gente voltou, mas ainda não voltou da mesma forma que está antes. Mas por que isso aconteceu? A gente tem a questão do incentivo, a gente tem a questão que todo mundo voltou desordenadamente, então aquela oferta e procura acaba que baixa a qualidade. Hoje a gente ainda trabalha com os valores antigos. Eu estava no último evento que a gente realizou, a gente colocou o ingresso R$10. Esse ingresso foi em 2017, a gente também utilizou esse mesmo valor de ingresso lá, e hoje a gente está em 2024. Tem gente que pega um show que a gente traz aqui, que a gente bota R$20, a própria pessoa fala assim, não tá caro, me bota o nome na lista. Mas a mesma entra dentro de uma van, pega nas cidades circunvizinhas e vai. Já teve um momento de eu ter 30 patrocinadores num espetáculo. 25, 30 patrocinadores. Fazer espetáculos 2 vezes no mês. Fazer 10 espetáculos no ano. Teve anos maravilhosos aqui da gente trazer uma peça do Eduardo Steblet que estava rodando no Brasil, só em grandes teatros. De chegar um ônibus e ficar 2 dias hospedados na cidade, um dia só para montagem de equipamentos, cenários. Antes estava correndo muito bem, muito bem. Muitos espetáculos, muitos produtores, muitas empresas querendo trazer os seus artistas em 3 dias. Mas no início foi bem assim, festinha menor mesmo, festa de família, festa de alguns amigos que conheci e sabia que tocava, que foi dando essa brecha pra gente poder ir entrando. Antes da pandemia, eu até te confesso que assim, foi bem diferente, sabe, do que tá acontecendo hoje. Era um pouquinho mais difícil, era assim, portas mais fechadas, a gente tentava entrar às vezes e não tinha tanta oportunidade. E aí assim, quando a gente começou
dar os primeiros passos ali na música, veio a pandemia e travou a gente assim de uma forma que foi firme. O teatro era muito movimentado antes da pandemia. Nós tínhamos muitos aluguéis. As pessoas alugavam muito para as escolas, até os espetáculos da casa. A gente tinha alguns espetáculos da casa, uns 5, uns 3 ou 4 por aí. Tínhamos o Cena Curta, que era sketch, o Violeta de Prata, o que foi bem antes, o Festival Estudantil, também que teve um ano antes da pandemia, no ano da pandemia não teve. E então era muito movimentado o teatro, bem movimentado mesmo. Mas quando veio a pandemia, a quantidade de ligação de pessoas mandando para mim mensagem, falando, Jorge, quanto que vai voltar? Aquela grana me ajudava a pagar a creche do meu filho, a menina cuidadora, para me levar a merenda. Esse dinheiro me ajudava na receita para pagar a babá. O outro, isso aqui me ajudava a sair final de semana com esse dinheirinho extra, porque minha grana era sempre contada por uma situação, outro está me fazendo falta. Ou seja, muita gente bebe dessa água da cultura que hoje a gente está à frente de passagem, junto com outros promotores que tem na cidade, tem muitos outros. A arte é o que leva as pessoas a acreditar na vida, né? Quem está envolvido com a arte tem uma sensibilidade muito forte, muito grande, né? E enquanto a pandemia foi perdurando, muitas pessoas ficavam em casa e, através da arte, né? Arte televisiva, as pessoas passaram a fazer alguns trabalhos online e aquilo era a distração que as pessoas podiam ter naquele momento, né? Naquele momento vulnerável, né? Todo mundo estava muito volúvel, muito vulnerável. De repente, para tudo. Container, nós tínhamos inaugurado em outubro de 2019. Nós estávamos numa fase da inauguração, do auge. Meses depois, também para. Não sabíamos como fazer com os funcionários que tínhamos contratados. Nós tínhamos uma gama de compromissos que tinham que ser cumpridos, atrações pagas, espaços alocados. E, infelizmente, foi algo que pegou todo mundo de surpresa. O mundo parou, não foi só a gente. E tivemos que nos adaptar a isso. Mas, realmente, era algo que fugia da nossa alçada. Não tinha o que fazer nesse caso. Fechamos tudo. O Ever foi congelado totalmente. E Container, tentamos nos adaptar para ver o que nós conseguimos. Só sorte que tinha pago o investimento em 3 meses. Porque senão nem investimento tinha pago. O carnaval lá no Rio voltou, mas aqui não voltou, porque veio aquela segunda onda. E nessa situação aí, a gente estava parado porque a gente tinha perdido tudo. Entendeu? A gente não tinha instrumento, a iluminação da quadra foi toda danificada. Então ao mesmo tempo a gente buscava um modo para poder tentar começar a recuperar tudo que perdemos, mas a pandemia era aquele entrave que a gente não conseguia andar. Aí quando acabou a pandemia que a gente começou a se movimentar, mas na época da pandemia a escola ficou totalmente parada. A gente tinha uma formatura aqui em janeiro, aí nós fizemos a formatura e tinha uma outra da faculdade, na véspera onde ia parar, ia fechar tudo. Aí nós fizemos aquela formatura e cancelamos o resto tudo. Assim, na época, graças a Deus, eu ainda não dependia 100% da música para viver. Se fosse o caso de eu estar dependendo 100%, eu acho que seria um pouco mais difícil enfrentar esse período, mas eu ainda não dependia 100% da música para viver. Então, consegui passar, assim, bem à risca mesmo, sem trabalho. Quando começou a voltar mesmo, assim, algumas casas, algumas coisas que algumas pessoas começaram a ter coragem de fazer festas, mesmo reduzidas, né? A gente começou a voltar, a aparecer de novo, a fazer um showzinho, mas assim, eram 2 shows por mês, 3 shows por mês. Era uma festa aqui, uma no meio do mês, outra no final do mês, que às vezes corria o risco de cancelar, porque às vezes o dono da festa pegava Covid. É isso aí, galera. Eu sou o Zezão. Eu sou o Julinho Ferreira. E a gente quer convidar vocês para participarem e conhecerem o projeto Palco Solidário, uma atitude belíssima do Gatvic para ajudar as famílias mais necessitadas e mais prejudicadas pelo novo coronavírus em Três Rios. Nesse momento da pandemia eu estava trabalhando, estava numa empresa
E a gente não conseguia fazer nada, apesar que já no término da pandemia, quando a gente ainda podia colocar em ambientes com um certo distanciamento, nós fizemos espetáculo no clube, lá no Entrerriense, que foi o Rafael Ganem, e deu 2 sessões. Foi bem bacana, deu 250 pessoas em cada sessão. A gente teve a etapa do fechamento total do estabelecimento. Depois de um certo momento, a gente conseguiu trabalhar com 30% da capacidade, depois 50%. E aí, conforme foi, as pessoas também perderam um pouco o medo. E a gente percebia também essa necessidade do público de querer sair. Ninguém aguentava mais ficar só dentro de casa, né? As pessoas queriam interagir, queriam beber uma cerveja, comer uma comida no estabelecimento. Foi um período difícil, um período bem de labuta mesmo pra gente. Para produzir nesse período, terminando a pandemia, que ainda estava no distanciamento, foi bem complicado. Tivemos que fazer num clube, eu não pude fazer no teatro, porque hoje o nosso teatro comporta 324 lugares. Se eu fosse fazer no teatro, eu teria que fazer com 64. Foi a determinação da OMS na época. Então, nós levamos para o clube. Lá foi feito cada mesa com distanciamento de 2 a 3 metros de cada cadeira, seguindo todo o procedimento, todo o protocolo, máscara, álcool em gel. Tivemos um gasto maior, inclusive com garçons, para ter um garçom para cada mesa, ou um garçom para cada 3, 4 mesas, para não ter tanto contato. O artista não tirou foto, entendeu? Ele não teve a aproximação com o público, mesmo o público querendo, infelizmente não pôde ter. Então a gente teve que se adequar àquele momento. A pandemia nessa área, nesse determinado... Quando todo mundo ficou recluso, todo mundo procurou a televisão. Então foi para o YouTube, onde os grandes artistas começaram a fazer os stand-ups, as lives. E ali, quando retornou, a procura foi muito grande. Eu vou falar que o primeiro ano até o segundo ano, 1 ano e meio após a pandemia, foi um boom muito grande. Qualquer espetáculo que se trazia era casa lotada, sem fazer esforço, porque todo mundo queria. E assim cresceu muito o artista também, nacionalmente, tá? Tinha artista que não tinha tanta visibilidade por conta do distanciamento. O pessoal tá em casa na pandemia e não tinha o que fazer, começou a procurar esse tipo de entretenimento em casa e conheceu muitos artistas que a gente conseguia trazer com mais frequência aqui na nossa cidade. Logo após, né, esse período da pandemia, a gente começou a retomar. O Bambas já tinha lançado até o seu enredo, que seria para o Carnaval de 2021, que seria o enredo falando sobre Mucambo. Como parou tudo e a gente já tinha muita coisa adiantado, ficou guardado, mas todos já sabendo, né? Já tinha camisas com o ano do Carnaval sendo lançados. E a verdade, assim, no início a gente ficou muito triste com muitas percas que todos nós tivemos, mas logo em seguida, quando liberou, a gente conseguiu novamente abrir as nossas portas e receber a nossa comunidade, receber as pessoas que gostam disso aqui, né? Que às vezes a gente fala, a gente escuta um tamborim tocar, aquilo arrepia na hora. Então, quando a gente voltou a abrir a quadra, você receber as pessoas aqui, pra gente foi algo mágico, né? Foi um recomeço, parece que ele estava aprendendo a andar novamente. Foi uma felicidade muito grande. A gente sempre teve a esperança de que passaria. Era doloroso, era muito doloroso, mas a gente sabia que um momento tudo ia passar e a coisa ia retomar como está retomando. O maior desafio para a gente retornar com os eventos esse pós-pandemia foi conseguir tirar toda a documentação necessária, conseguir cumprir com todas as regras para a gente poder voltar a fazer esses eventos, entendeu? Tanto que, assim, eu me lembro que aqui na cidade fomos um dos primeiros a conseguir essa documentação, que era muito difícil. As pessoas com essa geração pós-pandemia não aceita o público de hoje, não quer sair de casa e as pessoas se acostumaram. Hoje em dia, as pessoas preferem ficar em casa do que sair para outras cidades. Isso foi consequência da pandemia. De ver essa mudança no mercado, eu falo que nosso mundo mudou. Foi algo marcante, realmente. Então, temos que nos adaptar e reconquistar esse público. Quem geriu, né, durante a pandemia, viveu momentos muito difíceis.
muito difícil mesmo, porque as contas não param e a gente tem os aluguéis, teve que haver uma redução de valores de aluguéis, valores esses que não foram, até hoje, não foram colocados em dia. A gente tem inquilino até hoje que ainda está com dívida da pandemia com a gente. Então, a dificuldade ela é muito grande. A minha sorte hoje é que a gente está conseguindo retomar, os eventos estão começando a chegar, e aí com os recursos do dia, a gente está conseguindo, do momento, a gente está conseguindo gerir, fazer uma boa gestão, né? Mas a gente ainda tem reflexo de dívida ocasionada da pandemia. A gente tinha mais baluartes, a gente tinha, vamos dizer assim, mais ajuda, entendeu? A chama parecia que estava mais acesa. Hoje em dia, muitos baluartes já se foram, tivemos muitas percas, então a gente ainda carece um pouco de ajuda, de estrutura. Passamos por muita dificuldade na pandemia, até porque para você manter toda uma estrutura diante de tudo aquilo que estava se ocorrendo era uma coisa mais difícil, entendeu? Faltou recurso e a gente sofreu um vandalismo que acabou com a escola, a gente perdeu iluminação, perdemos estrutura de quadra, bateria, e foi muito difícil a gente poder voltar e recuperar tudo isso. Objetos foram depredados e quebrados, peças da bateria foram furtadas e também parte da fiação elétrica. A direção da escola informou ainda que o alarme não tocou porque ele foi desligado pelos invasores. Como que íamos fazer toda uma recuperação se não tínhamos luz, se não tínhamos freezer, se não tínhamos fogão, se não tínhamos utensílios, se não tínhamos baterias, se não tínhamos até o resto das fantasias dos anos anteriores, né? Os restos de alegorias dos anos anteriores que havíamos guardado. Mas é preciso, acima de tudo, e dentro de todas as impossibilidades e dentro de todos os nãos que a vida nos dá, ter fé. Através de um movimento de fé, realmente acreditar naquilo que não está palpável à sua frente, nós conseguimos iniciar uma assunção dessa escola dentro dessa dificuldade toda. O abalo financeiro foi enorme. A gente saiu o carnaval passado com as pendências, conseguimos regularizar todas as pendências. Eu acredito que se não tivesse a pandemia, a gente poderia fazer um carnaval mais tranquilo financeiramente. Mas como a gente teve a pandemia e devido aos acontecimentos que teve aqui, a gente fez um carnaval mais estressante, mais aguerrido, entendeu? Mais no coração mesmo e com a corda no pescoço, né? Graças a Deus a gente conseguiu estabilizar, recuperar, entendeu? O que a gente não consegue recuperar, infelizmente, é o amor daquelas pessoas que se foram, que infelizmente a gente perdeu na pandemia, mas que a gente sempre lembra a todo momento, entendeu? Tá no nosso coração, tá na nossa mente, e eu tenho certeza que onde que eles estão satisfeitos em ver a escola do jeito que tá, entendeu? E conseguimos ganhar 2023, ganhamos 2024, se reestruturando, então eu acho que infelizmente, quem nós perdemos está satisfeito de ver a escola crescendo. Aqui, quando abriu a porta aqui, nos períodos aqui, dos nossos eventos específicos, que é o nosso evento de samba, cara, foi uma emoção muito grande. A gente conseguiu novamente encher a quadra, trazer as pessoas, né? O carnaval de 2023, nós fizemos um carnaval belíssimo, um carnaval muito grande, e as pessoas procurando também para desfilar, justamente por isso, essa carência das pessoas que gostam de carnaval, porque o nosso público é um público muito restrito. O público, quando a gente fala de carnaval, de samba, é restrito. Porque às vezes tem muita gente que confunde o samba e pagode, e são duas coisas bem diferentes. Não é todo mundo que gosta de vir para cá, pegar uma bateria ali tocando, ver um intérprete cantando. Então é um público muito específico. A gente ficou muito feliz com o término de 2023 e um pouco assustado em 2024.
Mas, graças a Deus, quando chegou no período do Carnaval de 2024, a gente pôde se dar o luxo de escolher algumas pessoas e, infelizmente, dizer não às outras, porque nós não tínhamos vaga. A gente conseguiu, depois de muitos anos, completar tudo que se podia dentro do Bambas. Então, nós levamos para o Carnaval cerca de 16 alas. Se eu tivesse 20, eu conseguiria levar 20 alas completas para a avenida. Então, para a gente, isso é muito gratificante, que as pessoas acreditaram e abraçaram o nosso projeto 2024. Eu sou muito cristão, então acredito que tudo vem da vontade de Deus. A gente só está aqui para obedecer. Então, nesse momento, a gente fazer esse exercício, sem a pandemia seria melhor, poderia ser, mas também poderia não ser. Talvez vamos supor, na altura de 5 meses de pandemia, talvez eu estivesse tocando, fazendo 30 shows por mês e acontecesse alguma coisa que eu não pudesse mais dar continuidade, ou tivesse um desvio de foco, alguma coisa assim. Chegou um momento que a gente não sabia por onde ia começar, entendeu? E quando acaba a pandemia, aí você tem que parar, pensar e ver por onde que eu vou começar, entendeu? Qual a coisa mais importante a fazer? Aí você tinha que ter uma bateria para poder fazer um ensaio e não tinha. Você tinha que ter uma quadra para pelo menos fazer uma reunião e também não tinha. Você tinha uma comunidade que espera por você e você tinha a situação dos seus 60 anos. Entendeu? Que a gente tinha aquele compromisso de fazer um bom carnaval. Até pela memória de quem foi. Porque quem foi confiava na gente. Então você tem que dar o retorno. Entendeu? E graças a Deus a gente foi indo devagarzinho, passando etapa por etapa e conseguimos superar tudo isso. Eu acho que cultura e educação tem que andar junto. Né? A cultura humaniza, né? E a educação leva. E a pandemia, ela trouxe uma lição de valorização da vida. As pessoas valorizam, tinham, estão tendo que valorizar a vida. É muito importante. E a cultura tem esse poder para que as pessoas possam e saibam e queiram sempre valorizar a vida. Espetáculo de humor aqui na cidade que eu fico olhando a plateia se divertindo. Você vê o cara, por ser uma cidade pequena, você vê o cara naquele dia a dia, correndo, cheio de problema. Quando ele vem para o espetáculo, que ele sai, parece que ele sai renovado. E pós-pandemia eu vi muita gente assim, tinha gente que não tinha esperança nem de sobreviver, a gente não sabia nem se teria fim a pandemia. Todos estavam uma coisa muito incerta, né? A cultura, de maneira geral, é aquele momento que ela te leva primeiro a igualar. Quando você está numa plateia, não tem classificação, a não ser numa área de quem tem poder aquisitivo de estar numa área VIP ou não, todo mundo está bebendo daquela mesma fonte que o artista entrega. Então ele iguala. E você consegue, com aquela cultura que ali é passada, mudar o cotidiano de uma família, de uma pessoa. Todo mundo sai transformado de um lugar. Quando pega e vai assistir um show, quando vai assistir uma peça, quando tem alguma coisa disso. E o nosso papel, quando a gente realizava, além disso tudo, de criar uma transformação na vida das pessoas para não ser comum, a gente tinha os empregos e as coisas todas que gerava. Haja vista que a gente, como produtor de eventos, tem a manicure, que faz a unha da menina que faz o cabelo. A loja fatura porque ela vende uma roupa, a sapataria vende o sapato. O cara que entrega o gelo ganha porque bota bebida. Quem entrega a bebida, o terceirizado, ganha com aquilo dali. Os músicos conseguem uma renda extra, porque hoje em dia a pessoa que fica fardada a ter só uma única renda, nessa nossa sociedade, ela não consegue ter uma tranquilidade para viver. Então essas outras rendas que chegam para a gente é que criam um facilitador, um aporte para você poder passar um mês tranquilo. A cultura, ela não se move sozinha. A cultura se move porque agentes culturais movem essa cultura. E quem são esses agentes? Esses agentes, muitas vezes, eles não sobrevivem da cultura. Em sua majoritária extensão, eles não sobrevivem da cultura, eles têm outros trabalhos. Mas eles estão ali apaixonadamente promovendo cultura. Só que este resgate de cultura, ele tem que estar inserido dentro de uma proposta econômica, porque nós vivemos numa sociedade capitalista.
E dentro da sociedade capitalista, essa pessoa que alavanca a cultura, ela tem suas contas a pagar. O Bom das Bocas é uma das poucas escolas que os seus ritmistas vão se apresentar em um local, ou os seus intérpretes vão se apresentar em um local. O Bom das Bocas, ele não paga, porque se ele fosse pagar, teria que ser muito mais, mas ele contribui com o Prolabore, tá? Dentro dos barracões, o Bom das Bocas não deixa também de pagar, mas não no sentido de pagar o valor merecido, mas o Prolabore, tá? Para todas aquelas pessoas que estão ali. E aí, dentro dessa máquina, nós temos que saber que a pessoa que está lá no barracão, ela come, ela bebe. E a gente tem que dar também esses insumos para dentro do barracão. Como que se faz isso? Através das doações desses componentes que têm que ser realmente acolhidos. São as pessoas da comunidade que fortalecem essa comunidade. Eu costumo dizer o seguinte: é preciso a existência de muitos pobres para sustentar um rico. É preciso a existência de uma infinidade de componentes que se apaixonam por uma escola para que essa escola se mantenha de pé. Quando a gente fala assim, Zezão, não é só o Zezão que tá ali de chapéu com o violão na mão cantando, tem toda uma equipe por trás. Hoje, quando a gente fala assim de um show com uma estrutura bacana, hoje a gente fala de pelo menos 8 pessoas diretamente envolvidas, fora as pessoas que estão indiretamente envolvidas. Então, assim, foi um período difícil, mas que a gente, graças a Deus, conseguiu superar e acabou rápido, né? E a gente fica muito feliz de saber que a gente proporciona não só a felicidade das pessoas que ali estão, mas com todas as outras que ali trabalham e levam recurso financeiro para ajudar no seu mês ou no seu dia a dia em casa. Então é muito importante, não só pelo fato do espetáculo em si que entregue de maneira igualitária, porque o cara não faz um show para quem está na área VIP. Ele não faz um show só para quem está na pista. Ele faz um show entrega. E todo mundo que está ali é beneficiado. E com isso, a rotina daquela pessoa que ali está é modificada porque ela sai num momento que ela é igualitária junto a todas as outras pessoas. Então a cultura tem esse papel muito grande, que eu diria que é o principal, de tirar daquela vida que é só séria, de trabalho para dar conta, para você ter uma viagem, de ter um lazer e beber em uma água, para você poder estar suplantado por alguma situação ali que te tira daquela rotina estressante que é a vida de uma pessoa e de um brasileiro comum, que não tem essa cultura implícita e não ganha milhões e milhões para ter outros desfrutes que pode se escolher para poder fazer isso. Então o papel dela é fundamental, de igualar e entregar para que a nossa vida não seja um cotidiano ocioso. A cultura da pandemia, acho que ela foi colocada em último lugar em todas as situações, durante a pandemia. Hoje eu acho, antes também, a cultura nunca foi o primeiro, nem muito perto do primeiro lugar. Sempre foi uma dificuldade para a gente conseguir patrocínio, conseguir uma ajuda de custo. Então, na pandemia, zerou mesmo, e hoje eu acho que a dificuldade está maior ainda. Hoje a gente praticamente não pede patrocínio, a gente não consegue pedir patrocínio porque as empresas estão todas com dificuldade, ou dizem que estão com dificuldade, né, aproveitando a situação, e a gente não consegue patrocínio. Hoje a gente não tem, ano passado nós conseguimos montar um espetáculo do grupo, se eu não me engano, 1 ou 2, e esse ano até agora não tem probabilidade de montar nenhum, até agora, no momento. Os próprios amadores, eles não estão frequentando mais igual frequentavam. Eu vejo que a população tririense não tem o dinheiro para o entretenimento. Você traz não somente o cliente não, tá? Não somente o cliente não. Inclusive os patrocinadores, grandes empresas que eu tenho que agradecer demais. Ter amigos, donos de empresa que sempre me ajudaram, que hoje eu vejo que eles não têm para ajudar. Se ele me ajudar com um apoio de 200, 300 reais, ele deixa de pagar uma luz, deixa de pagar um telefone, deixa de pagar um funcionário. A gente entende isso também, porque a cidade não respira cultura, não tem o hábito de ir ao teatro. Não se tem esse hábito de ir ao teatro. Então é enorme
Imagina Três Rios hoje, que é difícil encher um teatro de 324 lugares se tivesse um teatro de 1.500 lugares como o Juiz de Fora. De 600 lugares como Petrópolis. Como eu já produzi em Petrópolis, lá é muito fácil fazer espetáculo lá, porque eles respiram cultura. Aqui não, aqui tem uma dificuldade muito grande. Três Rios é ímpar, né? Nós temos um teatro amador, mais antigo do Brasil, com sede própria, né? Nós somos dono desse prédio aqui. Então, o que falta é a cidade reconhecer este patrimônio que tem e vem com frequência. Os espetáculos vêm, mas é preciso que o público venha, né? A gente faz frente a qualquer praça de grande cidade, trazendo grandes shows, grandes espetáculos. Agora, a gente precisa desse público vir, né? Trazer um trabalho que está em cartaz no Rio de Janeiro e colocar ele aqui. O que a gente quer de retorno? Que o público compareça, que é isso que impulsiona a arte e a cultura e os produtores, né? Os produtores precisam disso. Santo de casa não faz milagre, infelizmente. Quem valoriza é sempre as pessoas que você menos espera. Que as pessoas daqui, ou as mais próximas, elas saem daqui para ver fora, mas ela não aproveita aquela mesma coisa que ela vai ver fora aqui na cidade. Umas alegam que é um passeio, outras alegam que é estrutura, outros alegam que eu não quero ver pessoa diferente, mas enfim, ela esquece que a valorização da prata da casa local, como comércio local, como as coisas que tem na cidade, faz a grana girar aqui e o nosso poder de cidade crescer e atrair. Quando eu pego a mesma coisa que tem aqui, eu vou curtir em outra cidade, eu levo o ICMS para lá, eu valorizo o restaurante que está lá. Não que isso não possa acontecer, mas de maneira geral, a gente, de maneira geral aqui dos produtores de evento, sofre muito com isso. Muita gente da cidade acaba preferindo ir para outras cidades que sofrem exigências menores do que a nossa. Por exemplo, aqui no nosso estabelecimento, a nossa música ao vivo tem que acabar às 11 horas. Mas aí tu vai ali do lado, em Itaipava, e o bar tem música ao vivo até às 2, 3. As pessoas acabam optando por sair. As pessoas deixam de gastar aqui para gastar em outras cidades. Isso impacta tanto na perda de emprego, em vários setores, né? E a gente também não consegue trazer o público de fora para a nossa cidade, porque não tem muito atrativo, entendeu? O pessoal vai sair de Juiz de Fora, Petrópolis, para fazer o quê em Três Rios? É muito complicado. Então, com isso, vai diminuir os espetáculos, porque a matemática é exata. A gente tem um custo de teatro, aluguel do teatro, técnico de som e luz, quem vende o ingresso, mídia, que hoje é muito caro, você tem que fazer uma rádio, tem que fazer uma panfletagem, você tem que fazer banner. Aí tem a mídia digital, tem carro de som, você tem que pagar o artista, hospedagem, alimentação. O ingresso é R$30, o mais barato do Brasil. R$30, R$40. Então, e aí, mesmo com esse valor, a gente não consegue encher um teatro de 300 lugares. Quando enche, do segundo semestre para cá, está sendo uma luta muito grande. Para você poder abrir uma quadra, para poder fazer um evento, o custo está muito alto, a situação financeira da população é mais complicada, as coisas estão mais difíceis do que foi há 10 anos atrás. A gente é muito conhecido no nosso pagode, a gente sabe disso. Mas o container não é isso. O container é do sertanejo das sexta-feiras, é do rock and roll, desde a banda local Florença, que são maravilhosos, que eram bandas que não tinham tantos espaços nos bares da cidade, assim como o Chapeleiro Maluco, a Tilimana, que eram bandas que tocavam de fora. Não vinham. Nós conseguimos agregar e misturar esses públicos. Eu acho que o container é sempre um grande outdoor, tanto para marcas parceiras, como para produtos e como para artistas. Muitas pessoas são lançadas aqui. Mas, na real, que eu me sinto muito bem trabalhando com música aqui na região. Eu acho uma das regiões mais fortes na questão cultural aqui é a nossa. Rio de Janeiro, Petrópolis, Juiz de Fora, que está aqui pertinho. Conheço muitos lugares que não tem essa força toda, que a vida noturna não é tão badalada, que não tem tantas festas assim. Aqui, graças a Deus, eu vejo de uma forma muito positiva. Nós estivemos no Carnaval de 2023 porque a pandemia continuou. E isso traz para a gente uma lição muito grande. Quando nós estamos
numa situação pandêmica, nós temos que entender que não existem rivalidades. Todos estão no mesmo barco. Eu posso falar, estive no Carnaval de 2023, numa avenida, e fui campeã do Carnaval de 2023, junto com a minha escola, né? Porque a pandemia perdurou. Não, eu vou dizer que eu estive no Carnaval de 2023 porque eu vi essas reações e eu descobri o valor que o Bom das Bocas tem. O Bom das Bocas é uma potência que reconhece o seu valor e que sabe ressurgir das cinzas. Uma das grandes características da nossa escola é saber ressurgir das cinzas. De tudo, tem vários projetos, várias coisas vindo por aí. Eu acredito muito na galera abraçando isso junto com a gente e ajudando a gente a levar para frente, fazendo essa troca bem bacana. Eu sinto que cada vez mais as pessoas estão voltando e somando junto com a gente. Então isso dá um gás para a gente continuar pensando projetos, em novidades, no meu caso em músicas, em shows, em fazer um diferencial bacana para as pessoas. Então assim, a gente acredita muito. A expectativa é 100% estar lá em cima. A gente precisa ter um olhar para a cultura, principalmente o poder público, para tentar, a gente precisa tentar trazer as pessoas no teatro. Eu vejo que tem idosos que nunca veio no teatro, adolescentes que nunca pisou no teatro. Ainda tem um preconceito, ainda há um preconceito de falar, não, o teatro tem que comprar uma roupa nova, tem que... Tem esse preconceito de ser rico para pessoas ricas, não tem isso. É tanto que o stand-up é cara limpa. O Murilo Couto sobe descalço no palco para fazer um espetáculo, entendeu? Nós conseguimos quebrar muitas barreiras, só que a gente tem que quebrar muito e muito mais. A gente carece de incentivos, carece de cada vez mais o fazedor de cultura. Não adianta ele ser só aquela pessoa que dispõe da técnica para tocar, ele precisa empreender e entender. Haja vista que hoje a gente tem vários projetos de incentivos, mas muitas vezes as pessoas estão preocupadas somente com a questão da arte, de tocar, de fazer, de dançar, e não entende como se profissionalizar e ver o que tem de recurso para se captar, para aquilo dali te dar uma infraestrutura para você seguir. Eu penso que as leis de incentivo daquele período, ela foi e é ainda muito burocrática. Sabe por quê? Eu me lembro que as pessoas podiam se cadastrar para ter o auxílio emergencial, sem cobrança nenhuma. É um cadastro simples, as pessoas se cadastravam, ia lá na Caixa Econômica e recebia as suas ajudas. A cultura é diferente, a cultura você tem que dar contrapartida, a cultura teve que esperar tempos e tempos. Para se ter uma ideia, levou quase 2 anos para receber a primeira ajuda. Agora imagina quem vive só dessa cultura, como é que essas pessoas sobreviviam, como é que elas faziam. Então a burocracia, ela ainda é muito grande até hoje. Com a Lei Paulo Gustavo, uma grande dificuldade até conseguir fazer essa lei chegar no bolso das pessoas. Agora a primeira, o de Blanc 1, para receber, uma grande dificuldade, até cadastrar, até estar aprovada, aquela coisa toda. Só que a boca não espera, né? A fome não espera. E essa dificuldade, a cultura teve, continua tendo até hoje. As coisas não são rápidas. Que existem muitos incentivos públicos porque existem muitos editais. Mas esses editais estão acessíveis à leitura do artista popular que está lá no seu rincão, que está lá na sua casa, que não teve uma escolarização para ler esse edital, interpretar esse edital e aí fazer todo um trabalho de se tornar elegível nesse edital? Isso eu não vejo. Poucas iniciativas em cidades pontuais fazem o seguinte, delimitam os territórios, contratam técnicos, abrem o edital e o técnico vai lá auxiliar o artista. Ele vai auxiliar o artista porque ele já está sendo pago pelo poder público. Ele não vai pegar uma parte do que o artista vai receber. E aí ele ensina o artista a lidar com aquele edital. Uma coisa também que tem que ser pensada pelos órgãos públicos é a questão de que o artista, ele existe de janeiro a janeiro. E aí eu abro um edital para o artista que vai contemplá-lo apenas no bimestre janeiro, fevereiro, como o caso do Carnaval.
depois, os outros meses, o que esse artista vai produzir? Ele vai ter que se desdobrar em 500 trabalhos, tá? Sendo empregos e subempregos para ele subsistir. Os editais, e existem vários que fazem isso, eles podem estar trabalhando em fragmentos cada mês. Esse artista, com um excelente trabalho de edital, vai estar distribuindo ao longo do ano. Porque aí o artista ele vai ter uma previsão. Quanto eu tenho de salário seguro, né, de recurso realmente seguro, ao longo de um ano. Porque os editais pontuais e que levam também, gente, impostos terríveis taxados em cima do artista, são incabíveis. Você pode ter um edital que um artista vai receber, como exemplo, R$1.000, e aí ele vai ter que movimentar toda uma estrutura para ele cumprir esse edital. Isso tem custo, e ele também vai ter que pagar os impostos. Quando nós vamos colocar realmente, matematicamente, na ponta do lápis, ele não recebeu 1.000, ele ficou com 200. Eu espero, sinceramente, já há muito tempo, tá? É uma união, poder público, sociedade civil, os produtores, empresários, a gente montar um grande projeto anual, um calendário. Três Rios nunca teve um calendário cultural. A gente precisa disso urgentemente.